foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Advocacia Geral da União. A Constituição pede que o AGU, o Advogado-Geral da União, tenha notável saber jurídico. Aí o Lula escolheu, igual escolheu o Lupe, igual escolheu o número 2 para ser número 1, porque número 2, quando vira número 1, é aquela diarreia que a gente fala, tô mijando pela bunda, não é? Do número 2 que vira número 1, para mim é isso aí. Aí ele escolheu o Bessias. Você olha o curriculinho dele, é de dar dó, é de dar pena. Você fala, ô filhinho, que porcaria de formação. Mas é o AGU. Olha o que o AGU, porque o AGU, o Advogado Geral da União, que é aquele que diz pro Lula, eu vou processar todo mundo que fizer fake news para deslegitimar esse governo. Eu fui o primeiro que ele processou e o primeiro processo que ele perdeu nesse sentido. Tá? Então, olha aí o que ele falou, o Bessias. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Eu queria que vocês lembrassem que a Dataprev, ela estava incluída pelo governo Bolsonaro na lista de desestatização. Esta empresa, ela foi desmontada para ser vendida pelo governo anterior. Assim que o presidente Lula assumiu, ele retirou a empresa da lista de desestatização. Eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. É importante que ele questione ao presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou. Por que o presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou colocou a empresa pública que dá suporte à produção e à guarda desses bens para vender? Agora eu pergunto, por que o Congresso não faz nada? Porque é o Congresso que aprova esta porcaria. Se esse senhorzinho, se esse pincher, se esse moleque de recado que foi alçado a um cargo de notável saber jurídico sem ter, e falando merda o que ele falou. O que ele falou? Ah, o governo Lula, assim que assumiu, desbaratinou. Como? Até ontem estava tendo desconto. Desbaratinou como? Dando mais dinheiro pro fraudador? Que merda é essa agora? Ah, o Bolsonaro estava quase privatizando. Então quer dizer que você tirou a resolução do problema e devolveu pro Estado? Pilantra! E aí, Ricardo Rosso? Pavinato, primeiro que se tivesse privatizado, talvez tivesse acabado com esse problema lá atrás, que era o interesse do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo ponto, ter descontos na folha de pagamento aí do aposentado não necessariamente é crime. Tem aposentado que de fato faz o empréstimo, de fato tem um benefício de redução de juros para poder descontar na sua folha de pagamento. O crime é quando desconta sem que o aposentado tenha solicitado nesse conjunto de entidades, associações, sindicatos que não prestam serviço na sua grande maioria nenhum aos aposentados. E é aí que tem uma máfia imensa. Na época do governo Bolsonaro não passava pouco de 200 milhões de reais os descontos. No governo Lula isso foi a estratosfera. Hoje se calcula próximo de 90 bilhões de reais de roubo. Podemos falar praticamente com essa palavra com tranquilidade. Estão roubando os aposentados no Brasil inteiro. Tem deputado do PSB que gravou vídeo pedindo para o aposentado que percebesse isso, não ir ao banco. Não vem aqui no sindicato que nós vamos lhe mostrar como é que a coisa acontece. E isso foi em 2024. Onde é que estava o Bolsonaro em 2024? Ô, Bessias, pilantra,
sujo! Aonde estava o Messias em 2024 que não viu esse vídeo? E aí eu quero falar um pouco mais também. E os deputados federais e senadores que são pagos para fiscalizar? Como é que deixa passar um desvio desse tamanho debaixo do seu nariz? Agora todo mundo está gravando vídeo e tem que fazer mesmo, e a oposição tem que fazer, e o vídeo do Nicolas foi ótimo, e o Nicolas sabe muito bem se comunicar da forma correta com a população brasileira. Resultado é esses vídeos dele, que é um sucesso, parabéns, Nicolas. Mas cadê os 513, agora aumentando para 520 e poucos deputados? 531, não é? Que deveriam ter a obrigação, são pagos para fiscalizar como se gasta o dinheiro público, ou seja, como se fiscalizar o INSS. E não fizeram. Quem descobriu isso foi a Polícia Federal. Enfim, é uma vergonha total, incompetência generalizada. Pelo contrário, o Congresso, na verdade, derrubou uma medida provisória do Bolsonaro. Exato. Que dificultava esses descontos. E só para completar a minha fala, o que tem que ser feito é que o INSS não tem que ser mediador desse tipo de desconto. O sindicato que vai bater lá na porta de cada trabalhador e mandar o seu boleto para o trabalhador pagar se ele quiser. O INSS não tem que fazer esse serviço. Nós não temos que ter servidores públicos ocupando o seu tempo de trabalho com essa ponte. Por que o governo vai fazer essa ponte? E é interessante, né? Que hoje o INSS ele suspendeu todos esses programas. Hoje, só hoje. 14 dias depois disso ter estourado. Agora, vi falar aqui que foi o Lula que resolveu. Se não fosse o portal Metrópole... Exatamente. Soltar essa daí há 2 semanas... Vocês estavam enchendo a burra de dinheiro. Tava ou não tava? Tava enchendo a burra de dinheiro. Enchendo a burra de dinheiro. Pilantras. Flávio, vou dar o benefício da dúvida para este jovem senhor que ocupa a Advocacia Geral da União. Eu vou dizer por quê, sabe? Porque... Ocupa não, invade. Invade. É tudo MST. Vai falar que MST ocupa. Não, mas no caso, a coisa boa da estupidez é que ela retira da pessoa a capacidade de entender o alto nível do seu mau caratismo. Então, muitas vezes, eles acreditam mesmo. Ou seja, vou dar o benefício da dúvida para esse senhor, porque muito provavelmente ele deve estar acreditando no que ele fala. Da dívida eles dão para o aposentado. O benefício da dívida eles dão para ele. Então vamos mudar assim. Muito provavelmente ele deve acreditar no que ele está falando, porque a estupidez retira a capacidade de entender o seu mau caráter, né? Então, suponhamos que certamente ele deve ser limitado para entender determinadas coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que para mim é curioso, porque eu quero ver agora qual vai ser a saída que o presidente da República vai dar, uma vez que um deputado da sua base, para justificar a cegueira do aposentado, ele manda procurar o sindicato, que é um instrumento para negociar com o banco, que o banco não vale nada, praticamente foi o que ele falou. E aí, Lula? Você vai defender o deputado da base ou você vai defender aqueles que realmente lucram com o seu governo? Porque a população não lucra com o seu governo. Quem que o senhor vai defender neste momento, tentando construir pontes, já que parece que esta é a palavra, a frase-chave para este milênio que está nascendo? Tá? Como é que o senhor vai construir a ponte tendo um deputado que assumiu publicamente? E detalhe, ele tem a narrativa é perfeita para ele. O que ele está dizendo, por que você vai conversar com banqueiro, que banqueiro não presta para nada? É mau, ele tira o dinheiro de você, ele tira o dinheiro do povo. Você vê que o lucro líquido do Bradesco no trimestre foi nunca antes visto na história desse país também, né? Aí o que ele fala? Por que você vai conversar com essa gente se você tem aquele que existe para ser o intermediário, mesmo que você não peça? É aquele coach que eu falei que parou na beira da estrada e falou para conversar. Ninguém nem perguntou para ele chegar lá, mas ele parou e foi falar o que ele queria falar. Ou seja, é o caso. E apareceu um bando de gente. Quem quiser ouvir essa piada, veja o programa de anteontem, tá? Tá bom, mas veja, eu nem sei se eu consegui falar a piada direito. Conseguiu. Tá, mas continuando. E aí, detalhe, esse conjunto de entidades que foram criadas única e exclusivamente para expoliar o aposentado. Como o Ricardo falou, com todo respeito, Vossa Excelência, juízes que possam estar me julgando na última instância, apesar de eu ser um Zé Ninguém e não ter esse direito, o nome que pode ser dado para isso não sei se seria roubo, é roubo, porque o roubo tem que ter a violência. É verdade. A menos que você... Mas eu vou considerar que é uma violência o que eles fizeram também. É um furto, é um bando de ladrão, porque não é possível que ninguém consegue ver que é uma entidade que foi construída para ser intermediária e realizar benefícios para um cara que não pediu e não entrega nada. E se é para entregar isso,
Por que o cara vai procurar uma entidade que surgiu do nada? É um saco de crime isso aí, na verdade. É um saco de crime. E um saco de crime com um monte de pessoas segurando. Esse é o X, porque todo mundo sabe que essas entidades têm muito. Isso não é nada difícil de entender, não. As entidades não prestam nenhum serviço, a grande maioria delas. Tem uma ou outra que é exceção. Foram criadas no papel, cartoral, para pegar dinheiro de um e dividir entre algumas pessoas. E agora o irmão do Lula é desinvestigado. Interessante, Ricardo, para você ver isso, até sindicalistas antigos, vendo o que esses caras estão fazendo, e eles saíram dos sindicatos, e não é possível, isso não é sindicato, isso é estelionato. Até sindicalistas antigos começam a olhar isso, começam a ter vergonha do sindicalismo brasileiro, porque eu tive a oportunidade de conversar com vários. Eles falam, cara, eu não consigo mais fazer parte disso. Eu digo, mas não é possível, como assim não consegue mais fazer parte disso? Eles, porque é um grupo pequeno dentro do sindicato que está botando dinheiro, e não fazem nada para aquilo que o sindicato deve existir. Veja, não estou defendendo o sindicato, só estou mostrando. Chegou um grau de contradição e absurdo tão grande que até aqueles que eram da origem do sindicalismo olham e dizem, isso não é nem sindicato, isso é uma quadrilha que foi criada exatamente para furtar o trabalhador, mais especificamente o aposentado. Exato. Não, e parece que é dos carecas que elas gostam mais, né? Agora nós temos o careca do STF. Depois temos Careca agora do o STF, nós já careca. tivemos. Agora nós temos agora o careca do INSS. Tivemos o Marcos Valério. Tivemos o careca também do mensalão. Agora, eu quero saber, este lobista chamado de careca do INSS foi encontrado com a secretária dele, através desta ação, a operação chamada Sem Desconto da Polícia Federal, um caderno com nomes de pessoas ligadas ao alto escalão do INSS, com descontos, mas na verdade eram percentuais provavelmente de propina. Desde o presidente, dos diretores, 5%, 7%, com o nome, não sou nem de apelido. Na época do mensalão eles ainda tinham um codinome. Agora não tem mais codinome, é pelo nome. Então estava bem de forma diligente ali no caderno. Precisa mais o quê para trocar esse governo? O que está precisando? Trocar o STF, trocar o PGR e trocar a Só um G1. comentário, Marcelo, o negócio é tão podre, é tão nojento e é tão estruturalmente desestruturante da sociedade que eles são capazes de, para apagar a visão do brasileiro, começar a trabalhar de uma forma de bloquear o STF ou caçar algum ministro. Não, e eles são capazes de fazer isso para manter esse lixo. Sabe uma das coisas que a esquerda está praticada para responder? Careca do INSS doou para a campanha do Bolsonaro. R$1. O cara foi lá e doou R$13. 13? R$13. Simbólico. R$1, R$13, alguma foi coisa R$1. assim. Né? É sacanagem, né? Porque agora vem o povo, doou para a campanha, doou R$1. O que você faz com R$1, meu filho? Agora, falar em falta de vergonha na cara. Ai, meu Deus, eu não queria chegar nessa pauta hoje. Eu não queria porque eu tenho vontade de subir na mesa, rolar. Nós somos 26 mil telas agora no YouTube. Não esqueça de deixar a sua curtida, compartilhar o link. Quantos somos no X, Alemão? Nós somos quase 5 mil telas no X, 26 mil telas aqui no YouTube. Lembrando que a Revista Oeste também está com a cobertura ao vivo, né, do Conclave. Agora fazem seus comentários o corpo de comentaristas da Oeste. Nós somos 29 mil telas no Conclave e aqui no Faroeste 26 mil telas. Bom, quando eu vi isso ontem, eu fiquei com um misto de sentimento. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.